Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol brilhava nos jardins da luxuosa Vila Anderson, decorados com rosas brancas e guirlandas douradas. Era para ser o casamento do anoa do bilionário Ethan Caldwell, herdeiro de um dos maiores impérios imobiliários dos Estados Unidos. Tudo estava perfeito, a música, os convidados escolhidos a dedo, as câmeras da imprensa, exceto por um detalhe. A noiva não era aquela com quem ele deveria se casar. Um erro administrativo, ou uma reviravolta do destino, virou tudo de cabeça para baixo. Devido a uma confusão com os documentos e um mal-entendido entre as famílias, Ethan acabou dizendo sim, não para Samantha Blake, sua noiva oficial, mas para Amelia Carter, uma jovem modesta que compareceu naquele dia para servir na recepção. Amelia, atônita, não entendia o que estava acontecendo. Disseram-lhe que ela deveria usar o vestido para uma demonstração antes da cerimônia. Sem querer, ela se viu ao lado do bilionário em frente ao altar, sob o olhar atônito dos convidados e do padre. Os advogados da imprensa, as famílias, todos protestaram. Mas, legalmente, o casamento era válido. Válido. Ethan, furioso por ter sido enganado pelo destino, decidiu não anular a união imediatamente. Muito bem, disse ele friamente. Você quer bancar a esposa do bilionário? Então você vai aprender quanto custa. Mas ele não sabia que Amélia não era manipuladora nem interesseira. Ela era uma jovem bondosa que escondia um passado doloroso e uma coragem que o dinheiro não podia comprar. E aos poucos, por trás de seus olhos orgulhosos e sua gentileza sincera, Ethan descobriria o verdadeiro significado de amar alguém sem riqueza, sem contrato, sem aparências. No dia seguinte ao escândalo, a mansão Caldwell parecia um campo de batalha. Fotógrafos ainda estavam acampados em frente aos portões, e as manchetes dos jornais estampavam: o bilionário está se casando com a mulher errada. Confusão ou armação? Quem é Amelia Carter, a misteriosa esposa de Ethan Caldwell? Lá dentro, Amelia havia dormido apenas 1 hora. Sentada na beira da enorme cama, que ela não ousava tocar, observava o quarto onde tudo exalava riqueza, as cortinas de seda, as pinturas, os perfumes caros. Ela, filha de um simples mecânico de Ohio, jamais havia posto os pés em um lugar como aquele. A porta abriu-se abruptamente. Ethan entrou, vestido com um terno preto, o olhar frio como aço. Então, senhora Caldwell, disse ele ironicamente. Satisfeita com sua conquista? Eu não queria nada disso, respondeu Amélia, tremendo. Foi um erro. Eu não sabia disso. Um erro? Um erro que custou milhões à minha família em reputação e a mim, a mulher que eu amava? Ele aproximou-se dela com o maxilar cerrado. Se você pensa que vai lucrar com o meu nome, pense 2 vezes. Você assinará os documentos de cancelamento assim que meus advogados encontrarem uma solução legal. Amélia baixou os olhos. Queria gritar, fugir, desaparecer. Mas no fundo, algo lhe dizia que aquele casamento, por mais absurdo que parecesse, não era uma coincidência. Muito bem, disse ela suavemente. Mas até esse dia, permanecerei digna. Você não precisa me desprezar. Ethan olhou para ela, surpreso com a calma em sua voz. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente não por uma garota como ela. Ele desviou o olhar. 1 semana no máximo. Depois disso, você estará fora da minha vida. Ele saiu batendo a porta. Amélia suspirou e olhou para o buquê de noiva sobre a mesa. As flores já estavam murchas, assim como este casamento que nunca deveria ter acontecido. Mas, no fundo do seu coração ferido, ela murmurou. Às vezes, 1 semana é tudo o que é preciso para mudar uma vida. A mansão Caldwell era imensa, fria e silenciosa. Cada corredor parecia projetado para lembrar Amélia de que ela não pertencia àquele lugar. Durante 3 dias ela viveu naquela casa como uma estranha, raramente cruzando o caminho de Ethan, que saía cedo e voltava tarde. Quando seus olhares se cruzavam, ele permanecia distante, quase cruel. Naquela manhã, ela desceu até a cozinha vestindo um simples vestido de algodão, na esperança de tomar café em paz. Mas deu de cara com Madison, a governanta, que a olhou com desdém. Senhora Caldwell, disse ela bruscamente. O cavalheiro não gosta que seus convidados usem a cozinha. Eu não sou uma convidada, respondeu Amélia calmamente. Eu sou a esposa dele. Uma mulher que nem sequer sabe como se comportar numa casa deste nível. Madison deu meia volta, deixando-a sozinha. Amélia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas as conteve. Ela não se deixaria humilhar. Pegou uma xícara, serviu-se de café e sentou-se com dignidade, apesar do silêncio pesado ao seu redor. Poucos instantes depois, a porta se abriu. Ethan entrou, lendo seu jornal.
Ele mal ergueu os olhos. Pensei que já tivesse lhe dito para ficar no seu quarto, disse ele sem desviar o olhar. E eu pensava que uma esposa tinha o direito de tomar café na casa do marido, respondeu ela. Ele largou o jornal lentamente, surpreso com a audácia da obra. Você aprende a desempenhar seu papel rapidamente, disse ele com um sorriso amargo. Não estou brincando, Ethan. Só estou tentando respirar em um lugar onde todos estão me julgando. O tom calmo e sincero de Amélia o incomodou. Ele esperava uma mulher interesseira e manipuladora, tentando tirar proveito da situação. Mas ela parecia genuinamente magoada. Se você acha que pena vai funcionar comigo. Não quero sua pena, ela interrompeu. Só um pouco de respeito. Um silêncio pesado se instalou. Ethan desviou o olhar, incapaz de encarar aquele olhar sincero. Naquela noite, enquanto observava a luz do quarto de Amélia da janela de seu escritório, ele se pegou pensando nela. A voz dela, os olhos, o orgulho discreto. Tudo isso o perturbava. Ele balançou a cabeça negativamente. Não, este casamento é apenas um erro, disse a si mesmo. Mas, no fundo, ele já sabia que algo estava começando a mudar. Naquele dia, o céu havia se tornado um cinza ameaçador sobre Caldwell Manor. Uma fina chuva caía sobre as imensas janelas, refletindo o humor sombrio de Ethan. Durante uma semana, ele lutou constantemente contra um sentimento que se recusava a nomear. Amélia, apesar de sua simplicidade, se impunha em sua mente a cada instante. Ela passava os dias evitando os criados, lendo no jardim ou ajudando o velho jardineiro Sr. Harris a podar as rosas. Às vezes ela ria, e aquele riso, doce e sincero, provocava em Ethan uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Naquela noite, uma importante reunião de negócios seria realizada na mansão. Os sócios de Ethan, homens arrogantes e desdenhosos, insistiram em vir conhecer sua famosa esposa por engano. Ethan teria preferido evitar aquilo, mas Amélia entrou na sala, ereta, graciosa, vestida com um vestido simples, porém elegante, que encontrara em um quarto de hóspedes. Os murmúrios começaram imediatamente. É ela? Ela parece uma garçonete. Coitado do Ethan, que humilhação. Ethan sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele lançou um olhar furioso para seus colegas, mas antes que pudesse falar, Amélia deu um passo à frente. Senhores, disse ela com um sorriso sereno, sei que meu casamento não é comum, mas tem pelo menos uma qualidade, é sincero. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Ethan olhou para ela, atônito. Em uma única frase, ela havia defendido sua honra melhor do que ele próprio conseguiria. Quando os convidados foram embora, a chuva havia se transformado em uma tempestade. Amélia saiu para o terraço para respirar, encharcada até os ossos. Ethan juntou-se a ela com um casaco sobre o ombro. Por que você fez isso? Perguntou ele suavemente. Porque você não merecia que eles te desrespeitassem, ela respondeu simplesmente. Mesmo depois de tudo que eu te disse? Depois de como eu te tratei? Sim, porque eu não respondo ao ódio com ódio. Um relâmpago cortou o céu. Ethan vestiu o casaco. Seus olhares se encontraram sob a chuva torrencial. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, em voz baixa, Ethan murmurou. Você não é quem eu pensava que você fosse. Amélia sorriu tristemente. E você não é tão insensível quanto quer que as pessoas acreditem. Eles permaneceram ali imóveis, enquanto a chuva lentamente apagava as barreiras entre eles. Naquela noite, sem querer, Ethan Caldwell se apaixonou pela primeira vez na vida. No dia seguinte àquela noite chuvosa, algo havia mudado na casa. Os criados perceberam. Ethan, geralmente frio e autoritário, parecia mais calmo, mais humano. E Amélia, por sua vez, recuperara um leve sorriso, o de uma mulher que começa a se curar. Mas a paz durou pouco. Naquela manhã, um carro preto parou em frente ao portão. Samantha Blake, a verdadeira noiva de Ethan, saiu do veículo, seus saltos tilintando no mármore, com um sorriso frio nos lábios. Olá, Ethan, disse ela, entrando sem avisar. Você não achou que eu ia te deixar com esse erro, achou? Amélia, que acabará de trazer o café da manhã, parou de andar. Seus olhares se encontraram, duas mulheres completamente opostas, riqueza e simplicidade, arrogância e gentileza. E Samantha, disse Ethan asperamente, não é esta a hora. Não é a hora? Você é casado com uma estranha e quer que eu me cale? Eu te amo, Ethan, e estou pronta para te perdoar. Se você fizer ela desaparecer. Amélia sentiu o coração apertar. Sem dizer uma palavra, pousou a bandeja e saiu da sala. Ethan queria impedi-la, mas Samantha colocou a mão em seu braço. Ela não é uma de nós, murmurou. Você sabe disso muito bem. Ethan olhou fixamente para ela e respondeu friamente. É exatamente isso que eu gosto nela. Samantha continuou petrificada. Mas Ethan saiu apressado.
Encontrou Amélia no jardim, onde ela ajudava o velho Harris a regar as flores, apesar da lama. Ela nem sequer levantou os olhos quando ele se aproximou. Amélia, comparece. Por quê? Para me explicar que foi mais um erro? Ele deu um passo à frente e gentilmente pegou em suas mãos cobertas de terra. Não. Dizer que esse erro foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ela ergueu o olhar, perturbada. É Ethan, você não pode dizer isso. Sua família, seus negócios, sua reputação. Não me importo com nada disso. Casei-me por engano, sim, mas apaixonei-me por convicção. Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas. Ela queria acreditar, mas o medo a impedia. E se tudo isso desaparecesse amanhã? Perguntou ela com a voz trêmula. Então, eu começaria tudo de novo. Com você. O velho Harris, que observava a cena à distância, esboçou um leve sorriso. Sob o céu ainda nublado, Ethan abraçou Amélia, ignorando os sussurros do mundo e as câmeras posicionadas no portão. Este casamento, fruto do acaso, transformou-se numa história de amor que nem o destino havia previsto. Um ano havia se passado desde o casamento que causou escândalo em todo o país. Os jornais, os rumores, os insultos, tudo isso parecia pertencer a outra vida. Ao nascer do sol, numa pequena casa aninhada junto a um lago, Ethan Caldwell guardava as ferramentas de jardinagem enquanto Amélia ria na varanda, com um avental amarrado na cintura. Ela segurava nos braços um menino de olhos azuis com a mesma aparência que Ethan. Olha, papai esqueceu de colocar as luvas de novo, disse ela rindo. Ethan se virou ofegante mas feliz. É porque seu pai nunca soube resistir a você, respondeu ele, dando-lhe um beijo na testa. Ele largou as ferramentas e se juntou à esposa. Suas vidas mudaram completamente. Ethan deixou a administração do Império Caldwell para criar uma fundação que ajudasse jovens empreendedores de origem humilde. Quanto a Amélia, ela havia aberto um pequeno café literário, onde se podia tomar um café quente enquanto se ouvia histórias reais de pessoas comuns. Certo dia, um jornalista os encontrou e perguntou: Senhor Caldwell, se o senhor pudesse voltar atrás e mudar esse casamento acidental, o senhor o faria? Ethan caiu na gargalhada, passou o braço em volta de Amélia e respondeu: se for um erro, então eu gostaria que todos cometessem o mesmo erro que eu. Amélia olhou para ele, com os olhos brilhando. Eles superaram escândalos, preconceitos, medo de como os outros os viriam, e tudo isso os tornou mais fortes. Sob o céu sereno do entardecer, caminhavam de mãos dadas ao longo do lago, seus passos em harmonia com o sussurro do vento. Não foi o casamento perfeito que o mundo esperava. Era simplesmente deles, nascido de um erro, que se transformou em amor verdadeiro.